Olá pessoal, tudo bem? Então, turma, antes da gente começar a nossa aula, eu vou gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês alguns conceitos referentes à atenção no ponto, né? Para a gente entender o porquê que a gente vai trabalhar aí com a análise da atenção e porquê que as expressões que nós estamos habituados, elas não vão satisfazer aí os nossos problemas. Então, para isso, imagine a seguinte situação, né? Eu tenho uma esfera, certo? Essa esfera, ela está posicionada aí no nosso espaço, né, x, y, z. Também vamos ponderar aí que essa minha esfera está com carregamento arbitrário. Então, ela tem uma força pontual F1, uma força pontual F2, posso colocar um momento, M1, e assim por diante, né? Qual que é a ideia? A ideia, se a gente está falando em tensão, não é olhar dentro, para fora dessa esfera, para esses carregamentos externos, e sim fazer um corte nessa esfera. Vou abrir uma seção qualquer aqui, e vou posicionar essa seção transversal, essa área, de acordo com o plano XY, né? Porque, como a minha esfera está no espaço, eu posso fazer essa seção, seccionando essa seção no plano, abrindo uma área, né? E aí eu vou olhar internamente a essa esfera. Quando eu olho internamente a essa esfera, dentro dessa área que eu abri, o que eu vou ter? Então, vamos lá. Eu vou ter essa área, né, posicionada aqui no plano XY, e essas forças externas, elas vão gerar uma resultante aqui, com uma determinada inclinação, que vai ser uma resultante interna, que vai depender de como está esse carregamento externo. Lembrando que todas essas forças e esforços externos vão promover essa força interna, né? Porém, ela pode estar defasada desses planos. Então, num primeiro momento, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, né, dentro desse meu sistema de coordenadas x, y, z e decompor essa minha força em três resultantes. Então, eu posso vir aqui, vou ter a minha Fy, vou ter a minha F de x e vou ter a minha F de z, né, dentro dessa minha área. Entretanto, né, se eu quero analisar o todo, eu preciso partir de um ponto. Então, para eu poder partir de um ponto, o que eu vou fazer com essa área? Eu vou aproximar essa área, né, no limite dela, tendendo a zero. Ou seja, vai ficar uma pequena área. E associada a essa pequena área, eu vou ter as minhas pequenas forças. Perfeito? Como a gente já comentou. E aí, a partir disso, né, eu consigo trabalhar aí com os conceitos de tensões. Por quê? A pequena força, né, vai ser igual à tensão normal. Por que a tensão normal? Porque essa força em Z, ela incide de maneira perpendicular, vezes a pequena área. No passo que a F em X vai ser a tensão de cesariamento vezes essa pequena área, e a F em Y também vai ser a tensão de cesariamento vezes essa pequena área. Por quê? Justamente porque as duas forças, elas incidem de maneira o quê? Paralelas. Quando eu tenho aí uma condição na qual o meu material, né, e o meu elemento, quando eu falo meu elemento, entende-se aqui geometria, ele é coeso, ou seja, não tem, por exemplo, porosidade, é isotrópico, né? As propriedades são as mesmas em qualquer direção, né? É uniforme, ele é contínuo, né? Ele tem um espaço fechado, e ele é homogêneo. O meu material é uma única fase. O que a gente pode aplicar aqui nessas expressões? Nós podemos chegar nessas expressões para poder solucionar elas e aplicar a expressão de integração, né? Então, o que eu posso ter aqui? Integral de dfz é igual a integral no contorno área, porque ele é uniforme, eu posso fazer isso, da tensão normal dA, e aí eu resolvo, né? Eu chego que a tensão normal vai ser essa Fz, que é o esforço interno normal, dividido pela área. Tá? Isso é o que a gente está fazendo, né? Imaginando aqui que nessa área, qualquer ponto dentro dessa área vai ter a mesma tensão. Então, quando eu faço a integração, que é somar esses infinitos pontos, eles contribuem da mesma maneira, justamente porque o meu elemento é coeso e uniforme, o meu material é isotrópico e homogêneo, e eu consigo resolver essa integral. Entretanto, vamos imaginar o seguinte: e se o meu par aí, material, elemento, não respeitar aquelas quatro condições, aquelas quatro hipóteses, ou ainda eu não poder aplicar essas quatro hipóteses na modelagem, o que eu faço, né? O que eu faço é o seguinte:
eu vou pegar e voltar para o ponto. E aí esse ponto, eu vou representar esse ponto, né, imaginando que ele tem pequenas dimensões, né, porque eu estou trabalhando com o conceito de limite, como se esse ponto fosse um cubo. Tá? E aí eu vou ver o que vai acontecer nesse nosso cubo. Então eu vou pegar lá o meu espaço tridimensional, como a gente fez há pouco, z, y e x, mas antes de fazer o espaço tridimensional, eu vou desenhar um cubo que fica mais fácil. Então eu vou desenhar um cubo, lembrando que um cubo aí, as arestas são iguais, né? Então um cubo, por exemplo, de arestas A, né? Então um cubo onde as arestas são as mesmas, né? E aí esse cubo vai representar, né, a minha tensão no ponto. Veja que fica mais simples eu desenhar primeiro o cubo, né, no meu sistema de coordenadas aí no espaço x, y e z. E aí o que vai acontecer? Cada face desse cubo vai ter uma tensão normal e vai ter a sua respectiva tensão de cisaramento. Então eu vou ter isso daqui, ó, sigma z, né? Vou ter aqui tal zx, tal zy, vou ter aqui sigma y, né? Veja que sempre perpendicular, né? Na face é o sigma e paralelo é o tal. Eu vou ter aqui tal yx, perdão, vamos colocar para cima que a gente está mais habituado aqui, vamos seguir o sentido original, né? O sentido de indicação dos eixos. Eu vou ter tal z e eu vou ter tal yx. E aqui na frente, né, eu vou ter saindo aqui sigma x, né? Vou ter tal xz e vou ter tal xy. Então, no ponto, na verdade, a tensão ela é expressa pelo aquilo que a gente chama de tensor. O que vem ser um tensor? Um tensor é um vetor espacial, né? Por quê? Porque o vetor ele é linear. Então, aí eu uso apenas 3 coordenadas para representar esse vetor no espaço x, y, z. O tensor, eu vou ter que representar ele nos possíveis planos e também nas possíveis linhas. Ou seja, ele seria o vetor espacial. E aí eu vou ter 9 componentes do tensor de tensões, que a gente chama de T, que são as seguintes. O tensor de tensões T ele vai ser igual a sigma x, e aí eu vou representando tudo aquilo que tem x. Tal xy, né? Então aqui aparece as coordenadas do eixo y, tal xz, aqui aparecem as coordenadas do eixo z. O primeiro é do eixo x, então aqui fica tal yx, sigma y, tal yz, e vai ficar tal zx, tal zy e sigma z. Se o nosso problema fosse tridimensional, pessoal, para eu poder expressar a tensão no ponto, eu teria que usar esse tensor de 9 componentes, tá ok? Mas os nossos problemas a gente pode dar uma análise bidimensional, ou seja, uma análise 2D, uma análise no plano. Quando eu faço isso, as componentes em Z, elas vão o quê? Elas vão sumir. Então, o meu tensor, né, que a gente vai trabalhar, porque a gente vai usar esse ponto dentro do plano, ele vai ficar da seguinte forminha. Sigma x, tal xy, tal yx, sigma y. Né? Ou seja, no plano eu já elimino 1, 2, 3, 4, 5 componentes do meu tensor e eu passo a ter um tensor ao invés de 3 por 3, 2 por 2. Ou seja, ao invés de um tensor com 9, eu passo a ter um tensor com 4 componentes. Então, se eu quero representar a tensão num ponto qualquer da minha estrutura, que é o que a gente vai aprender a calcular, né? Eu tenho que representar ela por um tensor bidimensional com 4 componentes. Ou seja, ao invés de eu tratar essa área como um todo, que significa fazer a operação de integração, e aí eu vou pegar o que cada ponto vai solidarizar, e eu posso fazer isso porque o valor não muda, dado que o meu elemento material apresentam essas 4 hipóteses, ou seja, ele é coeso, isotrópico, uniforme e homogêneo, eu vou pegar um ponto em particular e eu vou ver como que esse ponto está carregado. Né? Por quê? Porque, de repente, se eu tenho um elemento que não é coeso, eu pego um ponto que tem um poro, eu vou ter uma distribuição de tensão nula, por exemplo, que obviamente é diferente de onde eu tiver um material. Ou se eu pego um material bimetálico, por exemplo, de cobre e alumínio, eu pego uma região do cobre e eu vou ter um comportamento diferente da região do alumínio. E assim por diante, né? Dado que ele não é homogêneo. Ou seja,
eu vou sempre agora olhar para um ponto da minha estrutura. Obviamente, nessas primeiras aulas, a gente vai aprender a calcular essa tensão no ponto de maneira analítica e de maneira gráfica, para depois eu olhar uma estrutura real, como uma viga, uma coluna, um eixo, e aí dentro dessas estruturas reais, eu aprender a qual ponto é o ponto que eu vou fazer a análise de tensão, porque aquele ponto é um ponto que eu vou definir ele como um ponto crítico ou como um ponto importante. Mas antes da gente aprender a olhar para uma estrutura e definir ela como um ponto crítico ou um ponto importante, a gente vai aprender o quê? Como que eu determino as tensões no ponto, através desse tensor, tá? Que é o que a gente vai ver na nossa aula aí da análise da tensão. Mas antes da gente iniciar a aula e finalizando esse vídeo, fica faltando para a gente apresentar para vocês, até para simplificar ainda mais, um teorema muito importante, que é o teorema de Cauchy. O que esse teorema de Cauchy ele vai falar para a gente? Então, imagina a seguinte situação, tá? Eu vou pegar aqui uma área, tá? Vou pegar uma área, e aí eu posso pegar qualquer área, qualquer face desse cubo, mas eu vou pegar uma área onde eu tenho a seguinte configuração na tensão de cisalhamento, certo? Tal XY, tal YX. Né? Por que eu peguei dessa forma? Porque eu estou no plano, né? E aí eu estou usando as duas tensões de cisalhamento. Como essa área é de um cubo de mesma aresta, mesmo imaginando que isso seja um ponto, né? Eu estou chegando no ponto com um mini cubo de mesma aresta. Olha que interessante. O Cauchy ele disse o seguinte: o momento do binário de XY é igual do momento do binário de YX. Né? Então esse MB aqui significa momento de um binário. Porque a tensão de cisalhamento é um binário, né? Ela sempre vai ter o quê? Um par duplo, né? Por ser binário, mesmo intensidade, mesmas direções, sentidos opostos, certo? Então a tensão de cisalhamento ela é sempre carregada pelo seu par binário. E aí o que o Cauchy pensou? É o seguinte: eu sei que força é igual a tensão vezes a área, certo? Força é igual a tensão vezes a área. Então, FXY é a tensão de cisalhamento XY vezes essa área. FYX é a tensão de cisalhamento vezes essa área. Eu sei que o momento de um binário é igual à força. Então, por exemplo, o XY é FXY vezes a aresta A, que é o quanto que ele está distante do outro par. Né? O momento do binário tem essa característica. Então, tem o F, tem o F, eles têm uma distância D que interpreta F no mesmo ângulo, no caso perpendicular. O momento do binário é F vezes D. Ou seja, nesse caso é FXY vezes A, e o outro momento do binário é FYX vezes A. Ou seja, né, se eu substituir aqui, como é que vai ficar então o momento do binário? Vai ficar FXY vezes A é igual a FYX vezes A. Eu já corto A, já corto A. FXY, como que ela é? Tal XY vezes a área, e FYX, tal YX vezes a área. Corto a área, corta a área. Ou seja, o teorema do Cauchy diz que tal XY é igual a tal YX. Então, sempre que eu tenho um plano, a tensão de cisalhamento, independente se eu estou olhando de x para y ou de y para x, isso obviamente também vale para z, ela é sempre igual. Ou seja, aquele meu tensor no plano que tinham 4 componentes, né, sigma x, tal xy, tal yx, sigma y, ele vai passar a ter somente 3 componentes. Sigma x, tal xy, tal xy, posso escrever tal yx também, tanto faz, mas é mais habitual a gente escrever tal xy ao invés de tal yx, sigma y. Ou seja, o que nós precisamos resolver, seja de uma maneira analítica, que a gente vai ver nas aulas, ou seja através do diagrama de Mohr, nós precisamos resolver essas 3 tensões, sigma x, sigma y e tal xy, no plano, né, no ponto, e através dessas tensões nesse ponto eu consigo ali, identificando um ponto crítico da minha estrutura, prever o comportamento mecânico dela, e é isso que a gente vai aprender a calcular nas próximas aulas de maneira analítica e de maneira gráfica. Então, obrigado pela atenção e espero vocês nas aulas. Um grande abraço.